Para uma empresa poder funcionar, é necessário uma certidão de acessibilidade, que pode ser obtida gratuitamente em uma SAAD. A repórter Gorete Santos explica mais sobre esse assunto e o que exatamente esses projetos podem fazer pela empresa e pelas pessoas que precisam ter acesso aos serviços. As rampas para pessoas com mobilidade reduzida e o piso tátil para cegos, felizmente, estão se tornando comuns nos estabelecimentos na capital. Ainda não é resultado de uma consciência coletiva, mas é uma exigência da lei. Desde 2019, toda empresa que necessita de alvará para abrir as portas, obrigatoriamente tem que conseguir antes a certidão de acessibilidade, que atesta as adaptações necessárias no ambiente externo e também no interno da empresa. Em Teresina, o documento é emitido pelas SAADs. A certificação é gratuita, mas as exigências podem ter um rigor maior de acordo com o tipo de empreendimento. A gente faz um cruzamento de acordo com a nossa lei, a 5467 de 2019, e aí classifica a empresa como baixa, média ou alta complexidade. De acordo com essa análise, é solicitado do contribuinte um documento específico. No caso de baixa, uma autodeclaração. No caso de média, um laudo técnico que é feito por um engenheiro ou arquiteto. E no caso de alta, além do laudo, uma vistoria nossa, para fazer essa certificação. A autodeclaração normalmente é feita por microempreendedores individuais. Mas em todas as situações, não basta implantar os equipamentos. Para de fato facilitar o acesso de quem depende desse tipo de recurso, é preciso cumprir uma série de normas. Sem conhecimento específico, a rampa pode levar a um outro obstáculo. O material usado em barras de apoio no banheiro, por exemplo, pode não garantir a segurança do usuário. Um laudo técnico é emitido por profissional habilitado, seguindo o modelo padrão da prefeitura. Essa empresária presta serviços de consultoria, execução dos serviços e vistorias, e chama a atenção para muitos detalhes que não podem passar despercebidos. No banheiro, barras de apoio, alarmes sonoros, um vaso acessível, que é um vaso mais alto. O que eu vou precisar? Uma pintura de estacionamento, placas de sinalização demarcando estacionamento de idoso, pessoa com deficiência. Nas portas, eu vou ter sinalizadores em braille. Como é que está essa porta? Ela é necessário ter uma barra de apoio. Aí vai se observar escadas, se ela tem os marcadores de degraus, o corrimão, se tem duas alturas, se ele está dimensionado correto. Então, toda essa informação, essa análise, ela está lá no laudo. Muito importante que as empresas e as pessoas saibam a respeito desse assunto. E para falar mais sobre isso, nós estamos ao lado do coordenador de acessibilidade do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, Ed Palheta. Ele está aqui com a gente e vai explicar para nós mais a respeito desse assunto. Muito obrigado, antes de mais nada, pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Bom, a legislação, ela é rigorosa em relação a esse assunto? Boa tarde, presidente. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Sim, nós temos uma série de normativas a nível federal, estadual e municipal que precisam ser atendidos para que os empreendimentos, as empresas, como foi apresentado na reportagem, de médio e pequeno porte ou de grande complexidade, possam receber o seu alvará. Então, existe sim uma série de normativas, desde o nível federal, estadual e municipal, que precisam ser atendidos. E o CAU, empresas, estão prontas para empresas especializadas, que eu digo, estão prontas para prestar assessorias e orientar a quem quiser fazer esse tipo de investimento? O que precisa fazer, na verdade, porque isso é uma obrigação, né? Sim. A partir do momento que se torna uma obrigação para as empresas obterem o alvará de funcionamento, é necessário que haja uma assessoria, porque nem todas as empresas têm um conhecimento abrangente a respeito de todas as normativas que são necessárias que sejam atendidas. A partir desse momento surgem empresas que vão dar essa assessoria, esse acompanhamento para as outras empresas que precisam do alvará de funcionamento. A legislação, ela já é satisfatória quando o assunto é acessibilidade? Sim. A legislação, ela consegue contemplar
as várias abrangências das deficiências. A gente está falando aqui de atender às necessidades das pessoas com deficiência. Nesse contexto, a legislação ela busca satisfazer as várias áreas de necessidades dos vários tipos de necessidades das pessoas com deficiência, desde pessoas com deficiência visual, deficiência sensorial, que é diferente, pessoas com deficiência locomotora, existe essa variação de deficiências. A legislação busca abranger essa variabilidade. Agora, muitas empresas já têm alvará, já estão estabelecidas, são antigas, né? Estão aí há muito tempo no mercado e as suas sedes podem não estar adaptadas. Para elas também existem obrigações, imposições? Sim. E como é que se dá essa cobrança, já que elas já possuem alvará? A partir da legislação criada em 18 de dezembro de 2019, há essa regulamentação. Na verdade, essa lei ela corresponde a uma lei federal também que trata da inclusão de pessoas com deficiência, e a partir de 2019 em diante, as empresas que já estavam estabelecidas, elas precisam passar por vistorias para que se adequem a essa nova legislação de 2019. Há um prazo que a legislação dá para que essas empresas possam se readequar e assim elas passam por uma vistoria e assim elas possam obter o alvará de funcionamento. Geralmente isso acontece quando a empresa precisa renovar o alvará, a partir daí ela vai passar por uma vistoria. No caso das estabelecidas já. E não importa o quanto vai ser necessário fazer as adaptações, elas precisam existir, né? Necessário, se trata de obrigações. Mas antes mesmo de se tratar de uma obrigação da empresa, a gente está falando de pessoas que precisam ser atendidas às suas necessidades. As empresas devem fazer isso não só porque é previsto em lei, mas porque uma empresa ela busca atender pessoas. E se ela busca atender pessoas, ela deve estar preparada para receber as demandas dos seus clientes. Bom, você está no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, está tratando desse tema lá, né, abordando e levando inclusive para cá, trazendo aqui essa questão. Mas você também vive uma experiência por conta de ser uma pessoa com deficiência. Qual é a situação que você vive na prática e que te faz perceber a importância desse tipo de medida? Excelente. Hoje nós atuamos no CAU, por meio do Conselho, na área de coordenação de acessibilidade. Exatamente, dada a nossa experiência, tanto profissional como arquiteto, mas também na nossa experiência pessoal. Eu sou pessoa com deficiência, eu sou cego do olho esquerdo e tenho apenas 10% da visão direita, mas isso não me impediu de me tornar o arquiteto que eu sou. Por quê? Por causa da acessibilidade, do contexto em que eu estava inserido e que eu tinha recursos acessíveis para que assim eu pudesse exercer. Quando você fala acessibilidade, você está falando de acessibilidade até às informações como estudante, depois como profissional. Perfeito. Nesse cenário da acessibilidade, a gente não está falando de uma rampa, a gente está falando de pessoas. Por exemplo, quando eu estudava, eu não conseguia ler no quadro. Então, eu tinha pessoas que liam para mim ou escreviam para mim. Então, a acessibilidade ela é muito mais abrangente. Ela não é só uma rampa, um guarda-corpo. A acessibilidade ela é feita por pessoas, principalmente. Então, para eu desenvolver a minha profissão, eu uso um monitor maior do que a maioria dos arquitetos usam, por exemplo. Então, isso é acessibilidade. Acessibilidade permite que as pessoas tenham liberdade. Eu costumo dizer que a acessibilidade é liberdade da pessoa, ela exercer todo o seu poder na sociedade através da acessibilidade. Hoje, as pessoas estão preocupadas com esse assunto. Nós estamos falando de algo que vai além da arquitetura. Você já falou a respeito de pessoas. Nós estamos falando sobre a utilização nas escolas de livros que possam possibilitar essa acessibilidade. Nós estamos falando não só de construções arquitetônicas, mas ônibus, transporte coletivo que possa receber esse tipo de adaptação. Até que ponto a sociedade está preparada para essa transformação? E essa transformação, ela ainda está acontecendo? Bom, nós temos aí aproximadamente 3 décadas de ênfase à acessibilidade para as pessoas com deficiência. E a sociedade, ela está pronta, mas ela precisa de promotores, precisa de pessoas, instrumentos que promovam, porque nós precisamos primeiro entender quais as necessidades e assim enfrentá-las ponto a ponto. Claro, nem todas as empresas estão prontas, a verdade é essa, mas é necessário que haja promotores que ajudem essas empresas a se adequarem para receber as pessoas com deficiência.
Vivendo na sua cidade, aqui na nossa, né, Teresina, qual é a situação que você ainda percebe ser um maior dificultador para você ter a qualidade de vida que você gostaria de ter, sendo você uma pessoa com dificuldade visual? Pronto. Era muito comum, inclusive, quando eu ia para a faculdade, eu tropeçar nas calçadas. É muito comum ainda hoje eu andar numa calçada e eu tropeçar. Eu consigo me deslocar sozinho, me locomover sozinho, mas ainda encontro algumas dificuldades quanto aos obstáculos físicos e até a própria sinalização nas calçadas. Então, essa para mim seria uma grande dificuldade que ainda hoje existe. Pouca iluminação em espaços públicos é uma coisa que dificulta? Sim, principalmente à noite. Devido à especificidade da minha deficiência, à noite eu enxergo menos. Então, geralmente à noite eu ando com alguém. Eu tenho mais dificuldade de me deslocar à noite exatamente devido à iluminação. Acessibilidade também é isso? Garantir iluminação, ainda que seja? Com certeza. Tanto para as pessoas idosas também, nas pessoas de mais idade, que têm maior dificuldade também de locomoção, muita gente imagina que é uma questão apenas de pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência. Algumas dessas deficiências elas são adquiridas ao longo da vida, né? Perfeito. Pela própria idade. Nós temos vários teóricos, ainda dentro do estudo, eu estudo acessibilidade e a gente entende que a origem das deficiências, elas podem ser tanto congênitas, quando a pessoa nasce com aquela dificuldade, quanto adquirida. Uma pessoa sofre um acidente de trânsito e ela passa a usar muletas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não só isso, mas um idoso. Então, nós temos não só a deficiência desde que a pessoa nasce, que é o meu caso, mas também quando a pessoa adquire alguma dificuldade de locomoção. Então, as empresas, os espaços, os ambientes públicos ou privados, eles devem e precisam estar preparados para lidar com essas situações. É um desafio, principalmente o de conscientização das pessoas sobre a importância de fazer dos espaços onde vivemos os espaços acessíveis para todos. Mas nós vamos, através desse esforço de informação, com certeza, de fazer isso, colaborar com isso na medida das nossas possibilidades. Edi Palheta, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, espero poder contribuir e trazer o esclarecimento necessário para quem está nos acompanhando, entender a necessidade de termos espaços acessíveis, não só do ponto de vista de atendermos às normativas, mas do ponto de vista humanista. Somos seres humanos e precisamos tratar o nosso próximo com igualdade através da acessibilidade. Isso é muito mais do que uma norma. Edi, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado.